a maneira de Deus. Já quero agradecer a todos que têm permanecido aí nas lives, têm acordado cedo, já para começar sua manhã com uma palavra de Deus, com uma direção. Deus, levantei hoje, mas não sei o que fazer, não sei para onde ir. E quando nós começamos a nossa manhã com a leitura, com a oração, estamos colocando a nossa vida à disposição do Todo-Poderoso. Vou ler um texto aqui para que a gente possa meditar nessa manhã e a gente entender que existem coisas que nós estabelecemos, existem coisas que nós queremos que sejam feitas de uma maneira, existem coisas que a nossa mente projeta um jeito, um estilo, mas Deus sabe a forma, o modelo, a maneira. Existem coisas que é a maneira de Deus. Se a gente não conseguir entender isso, a gente acaba se frustrando, como algumas pessoas desse texto aqui que nós vamos ler se frustraram e fizeram coisas horríveis naquela época. E a gente vai entender um pouquinho aqui sobre isso. O texto que nós vamos ler hoje é Mateus capítulo 27, versículo 20. Presta atenção o que diz esse texto. Mateus 27, verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão e pediram Barrabás e matassem Jesus. Respondeu o presidente e disse: qual desses dois vos queres que soltem? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: sejam crucificados. Voltando no versículo 20, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. A gente já ouviu, tem um texto também: e chorá-lo-ão e pranteá-lo-ão aqueles a quem o transpassaram. Quem entregou Jesus para a morte naquela época foram aqueles que se diziam os mais santos e poderosos daquele momento. Era o chamado povo de Deus. Que coisa estranha e incoerente, né? Deus estabelece um povo na terra, fala, ó, esse é o povo escolhido meu, povo de Israel, o povo judeu, o povo ao qual eu coloquei nessa terra para poder estabelecer um propósito. Só que esse povo manda soltar Barrabás, que era um criminoso, prender Jesus. Esse povo começa a persuadir a multidão para que a multidão mande Pilatos prender Jesus e matar Jesus. E aí a gente vai se perguntar por quê. Então entenda, não adianta eu buscar Deus, falar que sou filho de Deus, que eu estou com Deus e não entender aquilo que Deus faz à sua maneira. Loucura é Deus trazer sobre a terra um rei, fazer com que esse rei nasça numa manjedoura. Não tinha nenhum lugar no nascimento de Jesus para ele ficar estabelecido. Então ele vai para uma manjedoura, nasce numa manjedoura, começa a viver uma vida comum, aparece ali até os seus 12 anos, depois ele some, volta com 30, fazendo prodígios, maravilha, dizendo que era o Filho de Deus, dizendo que ele e o Pai eram um. E aquele povo que era escolhido de Deus, pelo fato de não ter uma conexão com Deus e não entender que foi escolha de Deus trazer o Filho dele sobre a terra dessa maneira, então eles começam a fazer aquilo totalmente contrário do que é a vontade de Deus. Quando nós não entendemos o que Deus tem feito na terra, a sua maneira, a gente vai falar contra. É como se fosse assim, vou dar um exemplo. Poxa, você está num lugar crescendo em Deus, buscando a cada dia, e Deus está te levantando ali naquela igreja, ou no trabalho, ou em algum lugar. Só que aí vem uma outra pessoa e chama mais atenção do que você. Só que ela está chamando atenção do que você e está dando resultado. Pô, chegou um cara aí ontem, está falando de Deus, está falando de Jesus, e muitas pessoas estão se convertendo, muitas pessoas estão aceitando Jesus. Olha, o que esse cara está falando aí não é de Deus, não.
Não pode ser de Deus não, tal. Então, tipo que quando nós não entendemos aquilo que Deus está querendo fazer na terra, sobre a vida de alguns homens e sobre o que Deus quis fazer por Jesus, a gente quer o quê? Destruir. E a gente acaba destruindo ou anulando um projeto de Deus por não entender aquilo que Deus está fazendo à sua maneira. Eles ainda aguardam, né? Um rei que vai vir no cavalo branco, com a espada nas mãos, com os olhos como de fogo. A Bíblia diz que ele vai vir. Esse rei que eles ainda o aguardam, mas nós entendemos, reconhecemos e aceitamos um rei que veio na humildade lá na manjedoura. Foi naquela manjedoura que o pai falou, ó, tô mandando... Primeira coisa, eu vou escolher uma virgem. O Espírito Santo vai lá, gera a semente na virgem, a virgem vai conceder um filho, e é esse filho que será o rei das nações. Eles não imaginavam isso. Existem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende e também não aceita. Pelo fato de não entender e não aceita e rejeitar, a gente quer anular e matar. O texto diz, Mateus 27:20, os principais da sinagoga e os anciãos persuadiram a multidão para que soltasse Barrabás e matassem Jesus. Então, muitas das vezes, quando você não entende aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você quer matar. Não mate o propósito que Deus está trazendo para a sua vida. Ah, mas esse cara está se destacando mais do que eu. Como é que ele vai... Ele pega o livro, né? Ele lê lá o livro de Isaías. Ele me ungiu para pregar libertação e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fecha o livro pregando lá no templo e fala, e se cumpriu o que está escrito nesse texto. Ao invés de eles ficarem maravilhados e falar assim, nós estamos esperando isso há muito tempo, nós estamos esperando o rei, então Deus enviou o rei. Só que sabe o que aconteceu? O rei não foi enviado na maneira com que aqueles sacerdotes, com que aqueles anciãos estavam esperando. Deus faz coisa nova todo dia. Às vezes nós estamos presos naquilo que nós estabelecemos como verdade. Ou vamos pensar alguma coisa. Jesus cospe no chão, faz um lodo e aí coloca nos olhos do cego e o cego passa a enxergar. Sabe por quê? Porque tem coisas que não é a minha maneira nem a sua, é a dele. Só que algumas pessoas não estão vivendo porque já estabeleceram que não, para mim, Deus só consegue agir na minha vida assim. Ei, pensa comigo. Não consigo ouvir um louvor em samba e ter a paz de Jesus. Escute outra música. Agora, não menospreze aquilo que Deus ele quer usar hoje e tem transformado algumas vidas, porque não é o samba, não é o segmento, não é a música, é o que essa música está carregada. É o que essa canção está carregada que tem o poder de mudar e de transformar. Nós temos muitos testemunhos aqui. Poxa, eu estava ouvindo o trabalho de vocês. Isso me deu tanta alegria, me deu tanta paz. Até músicas mesmo. Uma música minha chamada Renovo. Nós estivemos em São Paulo agora. Eu vi um testemunho, Arthur. Aquela música, o choro pode até durar a noite, mas o amanhã virá, o renovo, o socorro vai chegar. Essa música chegou na minha vida num dos momentos mais difíceis da minha vida e eu ouvia ela e Deus me colocava de pé através dessa canção. Sabe por quê? Deus faz as coisas à sua maneira. Deus enviou seu filho sobre a terra, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu de uma virgem, ele ficou um tempo sem fazer nada, aos 30 anos ele começou, e quando ele começou, o povo que era chamado de Deus não entendeu, porque, cadê aquele rei no cavalo? Cadê aquele rei gigante com a espada na mão? Não menospreze as coisas que Deus tem colocado sobre a sua vida, que não está sendo do jeito que você quer. O chefe, de repente, que você tem, o trabalho, de repente, que você tem, a igreja que Deus te estabeleceu, poxa, não era isso que eu pensava. É porque não é a minha nem a sua maneira, é a maneira dele. Então eles fazem o quê? Não, esse daí é filho de Beelzebul. Esse daí é uma pessoa que está blasfemando. Quem é Deus? Quem é esse que perdoa pecados? Ao invés de eles celebrarem alguém que ressuscitou, curou, fez milagres, multiplicou, fez coisas maravilhosas sobre a terra, eles rejeitaram.
Tem gente que ao invés de celebrar a bênção que está chegando porque não foi do jeito que você estava pensando, você está rejeitando. Você está falando assim, não quero isso, porque não é do... Não gosto desse louvor. Não gosto desse pregador, não. Eu vou na igreja para... Eu fico olhando aqui a programação. Quando o pastor coloca a programação do culto de domingo à noite, eu vejo quem é o pregador. Dependendo do pregador, eu não vou não, eu fico em casa. Eu vou pro shopping, eu vou para outro lugar, sabe por quê? Porque você está escolhendo e está querendo as coisas de Deus à sua maneira, e Deus nunca vai fazer a sua maneira. Jesus sobre a terra, nascendo de uma virgem, tendo uma família, curando, ressuscitando, é a maneira de Deus. E aqueles homens daquela época ali não entenderam isso. Por isso, eles decidiram ficar com o ladrão e prender o homem mais justo de toda a terra. Então, assim, pense a respeito disso. Como é que tem sido a sua vida? Será que hoje você está menosprezando algumas coisas que Deus está falando? Mas eu estabeleci isso daqui para você. Está reclamando tanto do seu trabalho, está reclamando tanto do seu pastor, da sua igreja. Ei, eu que estabeleci. Seja luz aonde você está, seja alguém que vai transformar os ambientes aonde você está. Hoje, você que está entrando aqui na live, eu estou falando sobre a maneira de Deus. Vamos entender que Deus tem uma maneira de trazer as coisas sobre a nossa vida. Olha só que o que eu vou falar para vocês aqui nessa live. Você está entrando num Instagram de um grupo que trabalha com pagode, com samba, gospel, e está ouvindo uma palavra que pode transformar a sua vida. Só que você pode pensar, não, esses caras que toca samba não tem... Esse cara que toca samba não pode ser advogado, não pode ser médico, não pode ter uma palavra. Não menospreze aquilo que Deus quer fazer através das pessoas. Então Deus coloca no meu coração em fazer uma live de segunda a sexta, 6 horas da manhã, para pegar a palavra, para poder abençoar a sua vida, para poder fazer com que você mude a sua maneira de pensar e o seu entendimento. Não, desse chega mais aí não pode vir nada para mim não. Não é sobre mim, é sobre Ele. Eu estou pegando aquilo que está na palavra dele e trazendo para você através de uma linguagem que eu entendi. Só que tem diversas outras linguagens. E algumas pessoas estão menosprezando a maneira que Deus tem trazido as informações para a sua vida. Jesus era a coisa mais importante para aquela época. Só que ele estava ali ganhando o povo e o sacerdote sendo menosprezado. Jesus estava convertendo o povo, não convertendo porque a verdadeira conversão, como eu já disse aqui num dos vídeos e numa das lives aqui que está lá no meu canal, Arthur Felipe Barbosa, a verdadeira conversão precisa da ativação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser ativado com tudo aquilo que você e eu aprendemos com Jesus para que a conversão venha, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a gente aprende de Jesus e o Espírito Santo vem e ativa. Mas ali Jesus naquele momento estava ganhando multidões, porque a multidão estava falando assim, mas eu nunca ouvi isso, quem é esse homem? Filho de José, filho de Maria, que palavra doce, que palavra maravilhosa, tal. Então a multidão estava indo. Agora quem se dizia santo demais estava falando, não é esse rei que nós estamos esperando, não. Estamos esperando um rei poderoso e não um rei humilde. Não menospreze a maneira com que Deus faz as coisas sobre a terra. Sabe aquela situação? Você tem a faculdade, tem a pós-graduação, tem os cursos, tem o mestrado, tem tudo. Aí Deus pega alguém que não tem nem o ensino superior na empresa e faz a empresa virar de ponta cabeça. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem à maneira de Deus. Só que ao invés de você celebrar por alguém que é menor do que você na empresa e está dando mais resultados, você quer matar, destruir e ainda junta com outras pessoas e fala, isso que ele está fazendo aí é errado. Nós, como seres humanos, somos assim e a gente precisa aprender a não mais impedir o que Deus quer fazer na terra à sua maneira. Não é do jeito... É legal quando a gente pensa alguma coisa, estabelece e Deus faz exatamente do jeito que nós pensamos aquela situação.
Poxa, eu não queria ouvir esse louvor hoje. Eu já ouvi muito isso ao longo dessa minha trajetória. Eu não gosto desse louvor. Aí quando toca o louvor, a presença de Deus vem, pessoas são curadas por aquele louvor que você não está gostando. Eu não... tô na igreja, como eu ouvi isso ao longo do tempo? É fulano que vai ministrar o louvor? Ué, mas ele não está em pecado? Ele não é mentiroso? Ele não maltrata as outras pessoas? Entenda. Deus usa as pessoas da maneira que Ele quer. E eu sempre pensei sobre isso. Você sabe que Deus usou a mula para falar com Balaão, né? Não tinha ninguém em volta. Deus estava querendo mandar uma mensagem para Balaão. Deus usou a mula para falar com ele. Não menospreze a maneira que Deus quer estabelecer algumas coisas sobre a sua vida. Simplesmente fala: Deus, não estou entendendo por que isso está acontecendo. Realmente Jesus é aquela pessoa que veio tirar o pecado do mundo, transformar a minha vida e mudar tudo ao meu redor. Mas eu aprendi sempre que o Senhor mandaria um rei que iria governar as nações, um rei poderoso de glória tal. O rei poderoso de glória é esse aí. É esse menino que se transformou em um homem que hoje está sentado aqui, à minha direita. Porque eu decido como eu vou fazer as coisas sobre a terra. E os homens que eram os principais da sinagoga, os anciãos, as pessoas que eram mais respeitadas, negligenciaram um homem humilde que era chamado o Filho de Deus. Então hoje, não faça como essas pessoas que se acham poderosas demais e menosprezam aquelas coisas que são pequenas, mas que vêm da parte de Deus sobre a nossa vida. Eles mataram Jesus porque Jesus estava sobressaindo com a multidão. Jesus para eles era um fariseu. Para Deus, Jesus era a resposta que eu e você precisamos. Então quem seremos nós nessa história? Aqueles que vão aceitar as coisas à maneira de Deus sobre a terra, ou aqueles que vão rejeitar e matar a vontade que Deus tem feito e estabelecido sobre a terra? Pense sobre isso. Hoje a live é a maneira de Deus. Deus, ele faz coisas na nossa vida que a gente não vai entender. De repente tem alguém aqui nessa live, não sei, veio aqui agora na minha mente. Arthur, eu estava em casa com a minha família, com os meus filhos. Deus usou a vida do pastor, me deu uma direção. Hoje eu estou vivendo no interior como missionário, pregando a palavra. Vidas estão sendo transformadas. Você pode até falar: eu não queria, porque eu falei: Deus, eu quero o centro, o shopping, eu quero a praia. Tu me manda para o interior de uma cidade para pregar uma mensagem junto com a minha família. Eu não estou entendendo. Deus faz as coisas à sua maneira. Algumas pessoas vão aceitar ou não, mas os sacerdotes, os príncipes daquela época e muitas pessoas não entenderam e condenaram o propósito de Deus na terra. Um homem que era sacerdote, que era também muito influente, decidiu não seguir pela mesma rota. Quem foi? Nicodemos. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite e falou assim: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Nicodemos tinha uma resistência, porque ele foi procurar Jesus de madrugada. Peraí, ninguém pode ver que eu estou te procurando aqui não, porque eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho um povo que me segue. Se eu fosse te procurar, Jesus, pela manhã, todo mundo ia perguntar: ô Nicodemos, o que foi falar com Jesus? Se ele é uma pessoa que está blasfemando, está falando que é o Filho de Deus. Ele foi procurar Jesus e Jesus falou para Nicodemos o que ele precisava ouvir. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. E aí ele disse: como eu vou nascer sendo velho? Entrarei eu no ventre da minha mãe? Aí Jesus fala: como você, sendo já instruído, não entende essas coisas? E aí Nicodemos não vai pela mesma rota do que esses principais da sinagoga e anciãos foram. Porque quando Jesus morre, Nicodemos pega do seu perfume e para poder passar sobre o corpo de Jesus e consegue entender que Jesus era a maneira de Deus sobre a terra de transformar a minha e a sua vida. Então hoje, nessa manhã, quero agradecer a presença de todos. Eu falei sobre a maneira de Deus, não menospreze. Deus faz algumas coisas na nossa vida do jeito dele, da maneira dele. A gente não entende, eu não entendo, então deixa eu ficar em silêncio.
deixa eu orar a Deus, deixa eu permanecer a Deus. Não condene, porque hoje a sociedade está assim, isso é de Deus, aquilo não é. E Deus está de lá, ué, mas como é que vocês sabem que isso é de Deus e aquilo não é? Quantas coisas Deus usou na terra? Deus usou um centurião que não andava com Jesus. Deus usou um centurião e falou assim, nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Sabe para quem que Jesus tinha que falar isso? Para os sacerdotes e para os anciãos, para aqueles que buscavam Deus todo dia. Eles precisavam chegar perante Jesus e ter uma fé e falar assim, não, hoje eu busquei Deus, hoje eu jejuei, hoje eu orei Deus e Deus me deu a resposta. Claro, entenda, a gente sabe que Deus cegou o entendimento de algumas pessoas por um propósito, mas hoje algumas coisas já têm sido reveladas para mim e para você. Então a gente não precisa mais andar como pessoas que estão com uma venda nos olhos e não querendo enxergar o que Deus quer fazer sobre a terra. Entendeu? Então Deus olha para um centurião. Ué, mestre, não precisa ir lá curar o meu servo não. Dá apenas uma palavra a Jesus. Nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Nós precisamos entender, acreditar, caminhar com Deus para poder enxergar tudo aquilo que Ele tem feito da maneira dele. Hoje, sexta-feira, o que Deus vai fazer? Não sei, mas peça a Deus e tenha os seus olhos abertos para entender que algumas coisas que vão acontecer na sua vida é porque Ele está querendo que isso estabeleça. Hoje, como eu disse, você... Arthur, minha primeira vez aqui, nunca entrei nessa live. Você entrou nessa live com um propósito, para você entender que tem coisa que Deus vai fazer na sua vida e você não vai entender. Poxa, chega mais para Cristo, não sabia nem que vocês davam palavra, não sabia nem que tinha isso aqui. É porque Deus, Ele faz as coisas à maneira dele. Se hoje nós temos mais de 300 mil seguidores, por alguns vídeos que nós colocamos lá e tivemos um crescimento, para que eu pudesse estar aqui encontrando a tua vida na live para te dar uma palavra, para você ser transformado, é a maneira com que Deus fez para que eu e você nos aproximássemos dele. Então eu vou reclamar? Não, isso daí não é de Deus não. Não quero mais saber não. Não menospreze aquilo que Deus quer usar sobre a terra para transformar vidas. Queria orar pela sua vida, te agradecer mais uma vez pela sua presença. Outros vídeos como esse estão lá no meu canal, Arthur Felipe Barbosa. Amanhã e domingo não teremos live, voltaremos na segunda-feira, mas tem mais de 90 vídeos lá, porque eu tenho gravado de segunda a sexta. Então, durante esse final de semana, assista os vídeos lá, é simplesmente a palavra de Deus. E algo que eu sempre falo, eu tenho analisado muito como as pessoas têm buscado seus enganjamentos, né? Hoje é muito fácil enganjar falando mal dos outros. A igreja que foi dividida, a igreja que tinha um nome, agora tem outro nome. Nós não precisamos falar de ninguém para que Deus possa trazer o meu conceito é esse. Nós não precisamos falar mal de ninguém para que Deus possa trazer um crescimento sobre a minha vida. Eu só preciso falar bem dele. Tudo é por ele, para ele, todas as coisas são feitas. Mas hoje é muito fácil, né? Se eu abrisse uma live aqui dizendo igreja que foi rachada no meio, igreja que trocou o nome, irmãos que estão brigando. Se eu coloco esse tema lá, irmão, em poucas horas eu tenho 20 mil visualizações. Mas esse não é o chamado, esse não é o propósito e essa não é a maneira que Deus falou para que eu pudesse me conectar a você. Então, se você tem gostado das mensagens, YouTube, Arthur Felipe Barbosa, se inscreva. Pegue o canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Tem uma mensagenzinha aqui de 15, 20 minutos. Escuta essa mensagem todos os dias que Deus vai te trazer uma concepção nova. Lembra? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. De repente eu não sou a pessoa mais inteligente ou mais sábia do mundo. Tem milhares de pessoas aí que fizeram teologia, fizeram mestrado, tem livro escrito, mas Deus quer usar a minha vida para abrir o seu entendimento para alguma coisa, porque Deus faz as coisas à sua maneira.